Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto. Agradecer pelas pessoas que se inscreveram no canal no último, pelos likes, pelos comentários, foi muito legal, tá? E hoje eu vou ter a honra de entrevistar uma pessoa que eu estou esperando já há 3 anos. É uma pessoa querida, que eu admiro, tenho gratidão ao trabalho dela, tá? E a gente vai falar de um tema, já vou jogar aqui, já vou apresentar ela e vou jogar uma pergunta, né? A gente está recebendo hoje aqui Ana Café, psicóloga, empresária, uma pessoa que empreende, ajuda já há décadas, ajuda milhares de pessoas. E eu já vou começar, né, fazendo aqui uma pergunta. A codependência seria o mal do século XXI? Né? E o que é a codependência? Nossa, o mal do século XXI, assim, é difícil responder, mas, na verdade, assim, ela carrega no bojo o mal do século XXI. Vamos lá. Quase que constantemente o codependente desenvolve um processo de depressão. A depressão é o mal do século XXI. Então, assim, E já era do século XX também, né? como é que a gente separa uma coisa da outra? Em que momento a gente está identificando um padrão de comportamento codependente, né? É, a codependência vai se manifestar em diversas facetas. A gente tem como lugar, né, de reconhecimento da codependência muito a relação com o dependente químico, né? As pessoas acham que ser codependente é se relacionar com o dependente químico. E não necessariamente. Hoje a gente entende que a gente está falando de uma estrutura, né? Que vai se desenvolver de com diversas objetos de escolha. Eu ia falar sintomatologias, mas eu vou falar de objetos de escolha para estabelecer uma relação adoecida. O codependente, ele não é só a pessoa que tem um envolvimento com o dependente químico, né? É uma das perguntas que eu quero jogar para o público refletir, né? E vou jogar aqui para você, né? Quantas vezes na vida, né? O cara fala de mim, quantas vezes na vida eu disse sim quando eu queria dizer não? Quantas vezes na vida eu fiquei num evento, numa festa, para agradar uma ou mais pessoas e eu que estava louco para ir para casa, né? Então, eu acho que eu sou um codependente, né? Enfim, venho identificando isso já há algumas décadas, né? E isso é muito grave, porque eu acabo virando um personagem, deixando de ser eu mesmo, né? E eu não estava nem envolvido com uma pessoa não estava com envolvimento com uma pessoa dependente de química, mas eu vi em mim uma absurda insegurança, uma baixíssima autoestima, né? E aí, como é que você, nessas décadas do teu trabalho brilhante, né, nessa e em outras áreas, né, como é que você vê isso, o histórico dos seus pacientes e como é possível um tratamento? Então, invariavelmente na codependência, a gente vai encontrar uma baixa autoestima, que pode muitas vezes estar camuflada, né? A pessoa não identifica e reage até com uma certa arrogância, prepotência, que se manifesta às vezes na tentativa de controle, né? Quando a gente fala da relação com o outro que fica adoecida, tem uma tentativa de controle muito grande, né? E quando você fala assim, muitas vezes eu disse sim querendo dizer não, para agradar. Quando eu entro nesse movimento de dizer sim ao invés de dizer não para agradar, eu estou querendo controlar o comportamento do outro, né? Eu estou tentando de alguma Sim, boa forma colocação. ser agradador para que o outro também faça a minha vontade, né? Então, assim, a gente às vezes acha que o codependente é o frágil, a pessoa fraca da relação,
E não necessariamente é disso que a gente está falando, né? A gente vê comportamentos codependentes que também podem ser extremamente. é, eu gosto dessa palavra, assim, sem maldade, mas assim, perversos, né? Perversos, assim, no sentido de que, é, às vezes, um familiar, com medo de perder o controle do seu filho ou do seu marido, atua de uma forma a fragilizar essa pessoa, atua de uma forma a culpabilizar essa pessoa, fazendo com que essa pessoa que já tem uma autoestima rebaixada, por mais que não aparente isso, entre nesse jogo e fique dentro do sistema que o codependente quer que ele fique, né? O codependente sofre com isso muito, muito, porque ele está, de todas as formas, tentando satisfazer um vazio existencial, uma dor de ser, de existir. Muitos codependentes têm feridas graves, sérias, na infância, né? São pessoas que sofreram abusos, seja abuso físico, seja abuso emocional, não conseguiram estabelecer relações de afeto com as figuras parentais, e isso vai no desenvolvimento deles, né? Eles vão carregando esse esvaziamento e, por medo de perder, eles atuam dessa forma. Por medo de não ter como preencher esse vazio, né? Ele muitas vezes atua de uma forma a tentar manipular situações, manipular coisas, manipular pessoas, para não perder o seu objeto identificado de afeto. A gente vê na família, né, uma coisa explosiva nisso, né? O Brasil, por ser um país, né, latino, a gente vê isso muito no México e nos países, né, do México para baixo. Na minha experiência de vida, os lugares que eu vejo menos assim é de São Paulo para baixo. Não que não exista, mas assim, o paulista, o paranaense, o gaúcho, o catarinense, já eu percebo que os pais conseguem ser mais firmes com os filhos. Agora, do Rio de Janeiro para cima, eu vejo uma figura de pais, na minha visão, né, codependentes que, se deixar, eles querem mimar os filhos para todo sempre. Tanto que a gente vê muito filho aí de 30, 40, 50 anos morando ainda na casa dos pais. Você identifica isso como um tema de codependência, assim, um contexto de codependência? Eu estou falando de todo um continente, né? Estou falando da América do Sul. Eu falo isso porque eu sou de família nordestina, né? E a minha mãe está com 87 anos. Mãe, te amo, mas a minha mãe, se deixar, se for por conta dela, eu moro com ela até hoje. Eu chego na casa dela, ela quer fazer comida, ela quer fazer a comida que eu quero, ela passou agora uma temporada fora do Brasil, né? Ela fica 6 meses lá com a minha irmã e fica seis meses aqui. E ela tá até de parabéns, porque dessa vez eu falei, mãe, não traga presente para mim, porque ela traz assim uma mala de presente, entendeu? Então, eu falo, ela é a presidente do clube das mães codependentes, né? Então, como é que você vê essa questão do contexto, das famílias, essa coisa do excesso de mimar, do mimar, né? É uma coisa muito comum em todas as classes sociais. Eu vejo isso, às vezes a família é paupérrima, uma mãe mimando um filho, né, aquela coisa de tratar como um bebê eternamente. Então, no meu ponto de vista e na minha experiência, ser afetuoso, ser amoroso, ser cuidador, não tem a ver com codependência. Codependência é uma outra relação, como eu falei, né, de controle. E daquele sujeito que é codependente não ter sentido na vida se não estiver cuidando da vida do outro. Uma mãe fazer uma comida para o filho que ele gosta é amor, é carinho, né? Mas, no caso, você trouxe o exemplo da tua mãe, né?
talvez uma mãe codependente não conseguisse passar 6 meses longe. Ela Ela sofreu, precisaria... ela sofre. Ela, quando ela viaja, ela fica, eu tô com saudade de você. Eu falo, mãe, curta minha irmã, curta meus sobrinhos, né? Daqui a pouco você volta. Aí ela chorava. tem uma ideia, né, de que Você aquele conhece ela, né? filho não sobreviveria se ela não estivesse, né? Que aquele filho se colocaria em risco, independente da idade que esse filho tiver, né? Então, assim, e como eu falei, né? Não tem uma situação demográfica para ser codependente, né? Não tem. A gente não pode dizer que nos países latinos a gente vai encontrar mais codependentes. Se a gente for ver as primeiras literaturas, né, que falam da codependência, da dependência emocional, e isso é interessante, né, a gente falar, porque são duas estruturas, né? São duas formas de lidar com esse vazio que elas estão muito próximas, mas não quer dizer que seja a mesma coisa, né? Então, assim, as duas primeiras principais literaturas que a gente vai encontrar, e quem tiver interesse no assunto, compre, né? Codependência Nunca Melanie Mais, Beat, né? né? E Mulheres que Amam Demais, né? E são duas literaturas que foram escritas nos Estados Unidos, né? A gente ainda tem O Amor é uma Escolha, foi escrito nos Estados Unidos, em clínicas de tratamento, de recuperação. Não tenho certeza agora se era clínica de dependência química, mas eu lembro que o primeiro caso que é descrito, né, é de um casal de pessoas mais idosas, né, que a esposa com comportamento extremamente codependente com relação ao marido, e o marido com comportamento totalmente codependente com relação ao filho, né? Então vira um sistema, né? O adoecimento do sistema na tentativa, né? De alguém salvar alguém, né? E como é que essas pessoas se encontram? Então, assim, a codependência ela ainda não é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença, apesar de algumas tentativas de classificar elas como trazer, né, os sintomas, né, para uma classificação, mas ainda não é considerada uma doença. É muito interessante porque a gente percebe que muitos codependentes, por não dar conta da sua angústia, dos seus medos, de perder, de não controlar, e aí vamos falar assim de dependência química, né? Porque a codependência ela começa assim na relação com dependentes químicos, né? Falando da relação de uma mulher com os parceiros que ela encontrava, e a partir disso ela começa a identificar a relação que ela trazia do que ela tinha passado com o pai dela, né? E o quanto que ela estava reproduzindo essa relação nas relações afetivas, né? Que ela construía. Então, assim, e sempre relações com adictos, com dependentes químicos. Hoje a gente fala já de codependência em relacionamentos disfuncionais, né? Então, quando a gente fala da codependência relacionado à dependência química, né, e a gente percebe a sintomatologia, elas estão muito próximas. Elas estão muito próximas. O dependente químico, ele usa uma substância para aliviar aquela angústia existencial, aquela dor existencial, né?
Mas quando a gente tira a substância, quando a gente tira a droga, a gente encontra uma personalidade codependente. A gente encontra, né, um sujeito que vai, com a retirada da droga, buscar relacionamentos, seja com o que for, né? Seja com mulheres, seja com filhos, seja com aonde ele vai gerar uma relação de dependência afetiva e emocional. Para quem não sabe, a Ana faz um trabalho de décadas, um trabalho referência também na área de dependência química, né? Um trabalho renomado aqui no Rio de Janeiro, eu diria também no Brasil, porque tem pacientes nos estabelecimentos dela que vêm de todas as partes do país. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência exatamente agora dos familiares dos teus pacientes, porque eu faço ideia quantas histórias você deve ter para contar dessas décadas do teu trabalho, né? Dos pais, dos irmãos, das namoradas, né? De avós. Então, você pode, sim, falar um pouquinho sobre isso, sobre... É interessante, né? Porque quando essa pergunta que você está fazendo, né? Que quando eu comecei o trabalho com dependência química, eu não imaginava o adoecimento da família. A gente sempre pensa no dependente químico, né? Quais são as estratégias para tratar o dependente químico? Quais são as tarefas, né, para evitar os gatilhos de recaída? Quais são? Então, assim, a gente está, eu acho, né, que pelo menos eu estava muito focada na questão do dependente propriamente dito, né? O foco é como interromper o uso de substâncias e como manter esse sujeito abstinente. E o grande desafio é como manter abstinente sabendo que é uma doença que ela está totalmente, ela predispõe a recaídas, né? É o que a gente fala, não faz parte da recuperação, mas faz parte da doença o sujeito voltar a buscar aquele objeto de prazer, né? Aquela substância, né? Eu estava falando com o paciente esses dias, né? Que ele constantemente está lembrando... teve muitos danos, teve muita ruína, teve muita ruína física, ruína emocional, né? Mas a lembrança que vem na mente é de prazer. A lembrança que é evocada, né? A gente fala do cérebro de réptil. E o cérebro de réptil, ele não tem o racional, né? Ele não tem a razão. Ele manda a mensagem de prazer. Na codependência, a gente vai falar de alguma coisa mais ou menos próxima, mas o que manda de mensagem é medo, 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 medo. O medo de perder o outro? Medo do outro sair do controle. E se o outro sair do controle, eu perco o outro, né, de alguma forma. Então, assim, o foco era muito nesse sujeito. E aí vem todo um processo de que assim não tem como tratar o dependente químico se não tratar a família. Essa família precisa ser tratada, essa família precisa ser acolhida. Uma outra coisa que é importante a gente trazer, né, é que não é todo familiar de dependente químico que é codependente. Que interessante. Existem familiares que conseguem, né, por uma estrutura interna, por uma forma de lidar com as suas emoções, Ele já né? corta um cordão umbilical? Ele consegue não entrar na disfuncionalidade da doença. Ele consegue ser assertivo com ele mesmo, né? A gente vê pessoas que estão num relacionamento com um dependente químico
e quando percebe que aquela relação vai além do que seria saudável, sai. Tem pessoas que, quando veem que vai além do saudável, mergulha mais ainda. Aí a gente está falando de estruturas codependentes, né? E a gente também encontra isso em pai ou mãe, que consegue não entrar na dinâmica e na disfuncionalidade da doença. É, e quando estão em tratamento, né, eu tenho um caso muito interessante, porque a gente tem que tomar coragem para dizer assim: olha só, se ele voltar bêbado, sob efeito de droga, não abre a porta. Deixa seu filho na rua. E isso é um desafio muito grande, né? Eu não sei como é que seria para mim se eu tivesse que pensar, né, em fechar a porta e ter que deixar minha filha na rua, né? Mas é a orientação que é dada porque a gente sabe que o dependente químico só funciona no limite e na dor. Então, assim, De 10 pais, digo pai, mãe, quantos conseguem fazer isso? De deixar o olha, filho na rua se ele chegar bêbado? no meu tempo de experiência, eu acho que eu tive 3 que conseguiram. Eu tive 3. E aí a gente, de alguma forma, né, entende que esses 3 estão entrando em recuperação, que esses 3 estavam entendendo que eles não iam resolver aquilo, né, que aquele adicto, ele precisava, de alguma forma, passar por aquilo para fazer uma escolha, né, para fazer uma escolha. Eu quero a vida que eu tenho ou eu quero. E aí você vê outros pais que estão participando de um processo do adoecimento do filho, né? E a gente orienta, olha, não dá dinheiro, ele não pode ter acesso a dinheiro. E aí quando você vê, deu R$ 1.000, 2.000. E aí você fala, gente, o que ele não entendeu? Não, não é que ele não entendeu, né? A doença dele está falando muito alto. E eu acho que a gente precisa, né, a gente, enquanto profissional e quem estiver ouvindo aqui, né, ter empatia e compaixão. E entender que essa pessoa adoeceu também, que ele não está dando porque ele quer, ele está dando porque ele ainda não conhece outro caminho, né? Dentro do padrão dele de codependência, ele acha que enquanto ele estiver dando, esse filho vai ter um reconhecimento e vai mudar o comportamento, sabe? Mas você perguntou essa questão. É muito difícil tratar a família. É mais difícil do que tratar o adicto, porque a família invariavelmente acha que não precisa de tratamento, que quem é o doente, né? É só o É o que adicto, está é o em filho ou a filha uso, que né? é dependente Então, químico. assim, hoje a gente, quando fala de adicções, né? Comportamentos adictos, né? A gente não está mais falando só, nós que trabalhamos na área, né? Dessas doenças, a gente hoje não tem mais como falar só de álcool e drogas, né? A gente vê diversos comportamentos adictos. Outro dia eu estava dando um curso sobre adicção e eu passei para os alunos uma lista de grupos de mútua ajuda. E é assustadora a quantidade de grupos que existem e que a gente, às vezes, não conhece, né? E que muitos psicólogos não conhecem, né? Eu acho que, assim, é um convite, quem está assistindo isso aqui, que os psicólogos se preparem, se capacitem cada vez mais, porque o adoecimento em torno das adicções cada vez avança mais e mais. E eu vejo psicólogos que não sabem nem fazer a investigação, né? Se tem um comportamento ali de abuso ou de dependência, né? Então, a gente hoje vai ter pais, né, esposas com
pessoas com problema com álcool, com droga, com problema com jogo, com problemas variados, né? Tabaco, sexo, dívidas desenfreadas e etc. E a importância de se tratar disso. O quanto que pessoas que têm familiares com problema com jogo sofrem, porque isso traz um endividamento que vai virando realmente um problema da família inteira e que traz muita raiva, muita impotência. E tudo isso a gente está falando dos sintomas do adoecimento do codependente. Se perceber impotente perante o outro e a situação que está sendo criada. É sentir raiva por não poder cessar aquele comportamento, né? E querer constantemente cessar. Então, sempre está levantando um empréstimo para pagar as dívidas, seja de droga, seja de jogo, seja de. Então, mas eu queria levantar, né, contar essa história que para mim foi muito, muito prazerosa, né? Vou dizer assim, prazerosa, porque quando a gente consegue fazer com que tanto um familiar quanto um adicto, né, que a gente fala assim, adicção é um sistema fechado, né? De negação. É um sistema fechado onde tanto o adicto nega a doença dele, quanto o familiar nega a doença dele, né? E existe um momento, quando a gente vai estudar personalidade adicta, tem um livro que fala disso, né? Muito difícil achar esse livro. Mas, assim... Personalidades adictas? Personalidade adicta. E aí tem um momento em que, por alguma situação, por algum motivo, abre-se uma brecha. E nessa brecha a gente tem que estar de prontidão para entrar e atuar, no sentido de levar essa pessoa para a recuperação, né? É quando dá aquele lampejo, né, de luz e fala assim, não dá mais, eu preciso de ajuda, né? E a pessoa vai realmente buscar ajuda, e a pessoa vai realmente pedir ajuda. Eu sempre falo com psicólogos que chegam para trabalhar com dependência química. Lá na clínica, a gente não atende só dependentes químicos, a gente atende outras patologias, né? Só que eu falo tanto com a equipe do administrativo, da recepção, quanto com a equipe técnica de psicólogos. Gente, se um dependente químico ligar pedindo ajuda, é para marcar a consulta para hoje ou amanhã. Não tem como esperar para a semana que vem. O psiquiatra está lotado, arruma uma brecha. Porque essa abertura que se dá, se você não entrar naquele momento, ela rapidamente se fecha. Ele rapidamente volta para a negação. Ele rapidamente esquece. Essa coisa que eu falei do cérebro de réptil, ele volta a funcionar, né? Quer dizer, ele nunca deixa de funcionar. Mas, assim, a lembrança de dor passa e a lembrança de prazer volta com muita intensidade. E aí o pensamento por que entrar em recuperação? Tá tudo bem. Nossa, eu sinto um prazer tão grande. Tá todo mundo delirando, eu não tenho problema nenhum. Então, assim, a gente tem que estar muito de prontidão. E aí, voltando, né, para a história das famílias, se deixar eu falo, eu vou embora. Mas, assim, essas famílias, um caso, né, que para mim foi bem marcante, né? Foi uma família que veio para mim, o casal, porque o filho estava usando maconha, né? E a família era uma família muito atenta, ele era um filho único e uma família muito cuidadora, né? Muito presente, né? Até porque era o único filho. E aí esse filho não queria tratamento. Para ele estava tudo bem, né? Negação. E assim, a coisa que hoje a gente tem, que é muito preocupante, Jackson,
que é essa minimização em torno da maconha, né? Ai, meu Então, Deus. assim, esses meninos ficam achando que eles estão dentro de um contexto não vou nem dizer de menor risco, num contexto onde não existe risco, né? E aí a gente vai num Meninos crescente. e muitas vezes os seus pais também acham, né? Mas assim, os pais hoje, né, acabam sendo convencidos, né, de que a maconha não é uma substância. E assim, a gente tem muitos pais que usam junto com os filhos. Como a gente tem muitos pais que é porque é mais comum e a gente esquece, né? Então, assim, geralmente os filhos começam a beber com os pais. Geralmente, o início, né, o pontapé inicial, a experimentação se dá em casa. E a maconha vem caminhando nesse sentido, porque aqueles pais da nossa época, jovem, né, que começaram a usar maconha, muitos permaneceram usando. E hoje acham que está tudo bem e usam com os filhos. Mas não era o caso dessa família, né? Essa família nem tinha bebida, não fumava maconha, uma família muito, muito, eu posso dizer assim, muito funcional para a sociedade, que seria uma família funcional realmente. E aí o menino não queria parar, não queria parar, E e foi se afundando. E foi se afundando. Não preciso nem falar, né? Eu ia falar isso agora. Não tem como. A doença progride. E o menino não quis tratamento, e a família não largou o tratamento em momento nenhum. Que Em bacana. momento nenhum. Eles moravam bem longe, mas eles vinham toda semana para o programa familiar, para terapia Tão individual. bom quando o paciente abraça o Entraram, programa, poxa. entraram em terapia, entraram em tratamento, porque assim, E aí muitas vezes começaram a fechar as portas, começaram a dar limite. Olha, Começaram a ter olha. força, Tá porque vendo, gente? Começaram a dar limite. quando o familiar entra em processo terapêutico, ele começa a se fortalecer para ser assertivo. Não é fácil dar esses limites para os filhos, dá muito medo, né? E O aí, pai pensa que vai perder o filho, que o filho vai fugir de casa, que vai não, se matar, que vai fazer uma se eu não besteira. der dinheiro, o traficante vai matar, né? Se eu fechar a Hum, porta, ele vai para a rua, vai morar no morro. E ainda tem aquela fantasia que droga tá na comunidade, né? Que isso não é uhum. real. Então, assim, eles foram num ponto que conseguiram trazer o menino para tratamento. Eles deram um limite, que o menino veio para tratamento. Era um adolescente. E assim, um rapaz, não era um adolescente, né? Ele devia ter 18 anos, que tinha passado por uma faculdade federal, abandonou a faculdade. Porque assim, quando você está fumando maconha, né? Você não quer nada com nada. Você não quer fazer nada. A maconha é a droga das pessoas que abandonam coisas e viram adolescentes eternos. A gente hoje vê, e aí vamos falar de família codependente, né? Adolescentes de 44, 50 anos ainda morando com pai e mãe, porque fazem uso de maconha desde a adolescência e não construíram nada. Não conseguiram terminar uma faculdade, muitos não conseguiram nem começar. E aí a gente está falando de uma estrutura permissiva, codependente, que vai permitindo, né, que esse comportamento se instale. Mas um primeiro passo foi que eles conseguiram que ele viesse para terapia, não comigo, ele tinha muita raiva de mim. E eu falo para eles assim: tá autorizado a ter raiva de mim. Tá tudo bem. Mas ele foi? Ele veio para terapia, mas ele foi fazer com um terapeuta que trabalhava Que comigo. bacana, mas ele foi. É isso Veio, que eu tô veio, validando. Que veio, bacana ele ter veio. ido. É. E assim, eu acho que eu gosto muito, né, do trabalho em equipe, porque isso vai acontecer.
né? Eu estava ali num trabalho com os pais para quê? Para funilar ele, né? Para dificultar a escolha que ele estava tendo de se autodestruir, né? E aí você tendo uma equipe, você acaba que você não atende, mas você encaminha para um terapeuta da sua confiança e você faz um tratamento, um trabalho, né, integrado, né? Foi para o psiquiatra, e aí a coisa ainda foi dando continuidade. Ele abandonou o tratamento, abandonou a faculdade, né? Os pais não abandonaram o tratamento. E aí chegou um dia, estava uma tempestade enorme, chovendo barbaramente, e o pai tinha dito que se ele usasse de novo, eu não tenho certeza, mas acho que nesse momento talvez tivesse outras drogas, que se ele usasse de novo, ele não entrava em casa. E esse pai não abriu a porta. E fechou a janela do banheiro, porque às vezes ele pulava pela janela do banheiro. E ele ficou na rua, no meio da tempestade. E aí, no dia seguinte, os pais me ligaram que ele estava pedindo a internação. Olha, se rendeu. Foi internado, nunca mais usou, Até me arrepiei aqui. se formou em Caramba. psicologia, Uau! fez estágio comigo. Gente, Ana, É. obrigado. Que história. É. Que história. Mas, assim, são os pais que, às vezes, precisam chegar antes. As pessoas não entendem quando a gente fala isso, né? Que muitas vezes os pais têm que chegar antes para fazer esse movimento, né? De ir dificultando para eles, né? O processo de adoecimento. Só que é muito difícil, quando você não tem ajuda, você entender como é que faz isso. Né? Você entender, até mesmo dentro do adoecimento de cada um, né? Como é que lida com aqueles sintomas, né? Você gosta muito, a gente já falou disso, eu já dei palestra que você me convidou para dar, da criança ferida interior, né? E para mim, quando a gente fala de codependência, a gente está falando da criança ferida interior, né? Dessa criança que está ali sedenta, né? Para fazer dar certo, para agradar as pessoas, não sair da festa, né? Para poder dizer assim, caramba, assim eu vou poder ser aceito, assim eu vou poder ser amado, assim eu vou poder. E aí, dentro disso, num padrão de uma relação com pessoas disfuncionais, essa criança vai gritar e vai querer salvar o outro. E vai esquecer dela. Gente, esse assunto de criança interior ferida vai ser para uma outra palestra, né? Eu tô cantando a Ana para a gente ter aí uma série de entrevistas delas, né? Sobre que ela. Não precisa ser daqui a 3 anos, não. Tá? Esse é um assunto seríssimo, criança interior ferida. Ele é abordado num livro que eu recomendo que seja trabalhado com um psicólogo que siga o método Minnesota, método de 12 passos, que é um livro chamado Volta ao Lar. Repito, trabalhe isso com a ajuda de um bom terapeuta. Ana, antes de a gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta até ingênua, mas com certeza tem muitos dos nossos seguidores que eles querem conhecer um pouco mais sobre isso. Um assunto, repito, pode parecer tolo, mas o que você diria para um pai, para uma mãe, que já tem filho 18 para cima, que ainda continua morando, o filho continua morando, e esse pai, muitas vezes por culpa, por medo, continua dando toda a pompa e circunstância para esse filho, cartão de crédito, deixa o filho pegar Uber, e esse pai tem medo que o filho, né, faça uma besteira. O que você diria para esse pai, para essa mãe, que a gente, né, vê muito no Rio de Janeiro situações ainda como essa, né, de filhos que
o pessoal fala que a geração nem Você trabalha, tá com nem... preconceito com o Rio de Janeiro. É que é na cidade onde a gente mora, né? Mas o que você diria para esses pais que têm uma situação dessa, com culpa, com medo, e que ficam, né, mimando? E uma coisa interessante para o público saber: em inglês, a tradução do verbo mimar para inglês é spoil. Só que spoil em inglês significa estragar. Então, o americano, o inglês, o australiano, o canadense, né, o sul-africano, em todos os países de língua inglesa, quando eles falam spoil, eles estão querendo dizer estragar. Né? Olha só, uma coisa aí para todo mundo pensar. Mas o que você diria para esses pais que, na minha ótica, estão estragando os filhos? Então, de novo, né? A gente tem uma cultura muito diferente da cultura lá de fora, né? Lá fora, 18 anos, vai viver a sua vida, vai para a faculdade, vai morar na faculdade, vai... Vai trabalhar. O brasileiro tem, né? É considerado que o sujeito é adolescente até os 24 anos. Tanto é que tem direito à pensão até 24 anos. Né? Se o pai se separar, é pensão até os 24 anos. Se o pai vier a óbito, tem direito à pensão até os 24 anos. Então, assim, falar de 18 anos, né, eu acho que os pais ainda nem pararam para pensar nisso, né, hoje, né, na nossa sociedade. Agora, sim, é muito importante, e isso vem, não precisa ser com 18 anos. Eu acho que é desde pequeno. É desde pequeno ensinar essa criança, esse adolescente, a assumir responsabilidades pela sua vida. E a gente tem, que nem você falou da tua mãe, né? Uma cultura do cuidado. Pai, para ser um bom pai, tem que ser cuidador. Né? E pai, para ser um bom pai, tem que saber educar. Pai, para ser um bom pai, tem que ensinar o seu filho a crescer. E não é crescer fisicamente, né? É Mas eu estou estruturalmente. falando de pais que não conseguem dizer não para os filhos. Então, dizer não, muitas vezes, começa na infância. É na hora que essa criança porque quero um determinado brinquedo O rei bebê? e o pai não tem dinheiro para dar esse brinquedo e ele dá um jeito, se endivida todo, divide em várias parcelas no cartão e dá esse brinquedo. É na hora que eu falo assim, né? Eu falo muito isso, que tem uma palestra minha que é como uma criança Uma caminha para criancinha as querendo um drogas. iPhone, né? É como uma criança que chega em casa, né? Que é muito engraçado isso. A criança chega em casa, tira o sapato, larga no canto, tira a roupa, larga no outro. E essa mãe quer que ele seja um adolescente organizado. Mas quem ensinou ele a ser organizado se a infância inteira ou mandou alguém catar, que é a funcionária da casa, né? Babá, ou o que quer que seja, ou a mãe mesmo passou a vida inteira, a infância inteira, catando as coisas dessa criança. Na adolescência, ele não vai catar. E com 18 anos, ele não vai ter responsabilidade para pensar em gerir a própria vida, porque a vida dele foi sempre gerida. A vida dele foi sempre cuidada. E aí os pais ficam impressionados porque a criança vai no consultório e ele trabalha com criança, né? A terapia é com brinquedos, né? Ele pega o que ele quiser, ele joga o que ele quiser, mas ele não sai do consultório enquanto ele não arrumar aquilo. Não tem. E aí a mãe pergunta, mas ele arrumou? Arrumou. Mas entrou uma outra figura que não foi tão facilitadora para dizer para ele, olha, aqui você é responsável pelas suas coisas. Então, você tem a sua... Se você não deixar no lugar, quando você voltar, pode ser que não esteja. Então, isso é um processo educacional que começa muito cedo. Com 18 anos, eu acho que esse adolescente não deveria ter cartão. Se tiver cartão, porque para os pais é mais confortável dessa forma, que esse cartão tem um limite, e um limite chamado mesada, né? Então, assim, olha, você vai ter uma mesada de X para você está estudando, né? Então, você vai ter uma mesada X e
é isso para o mês inteiro. E esse sujeito vai aprender a gerenciar a própria vida? Eu tenho um pouco de dificuldades com isso. Eu não facilito as coisas para as minhas filhas, mas eu também não dou um limite muito rígido, né? Eu gosto de dar possibilidades para elas, assim, tipo, vou levar nos Estados Unidos, viajo com elas, mas elas não são abusivas. Não tenho filhas abusivas que me deem esse tipo de trabalho, graças a Deus. O meu irmão, ele foi criado na vida militar, né? Ele vem de colégio militar. Seu pai foi militar, Meu né? pai foi militar. E aí, meu irmão vem de colégio militar, né? E ele foi muito, muito firme com a filha dele. E ele falou que ela só ia estudar se ela passasse para uma faculdade federal ou estadual. E ele não abriu mão disso. Que ele falou, eu paguei colégio para você a vida inteira, então você vai passar. E ela passou. Ela passou. E ele falou, agora eu não tenho mais... É esse pai que você está imaginando aí? Agora eu não tenho mais que te dar dinheiro, eu vou te dar passagem, não sei o que, tal, tem comida na faculdade. E ela, rapidamente, segundo período, terceiro período, arrumou um estágio que era remunerado, passou a ter o dinheiro dela. Então, assim, ela vai para a faculdade de manhã, sai da faculdade, vai para o estágio e já foi efetivada, sem ter se formado. Então, assim, cara, funciona desse jeito. Funciona. A gente não vai estar maltratando o filho. A gente vai estar ensinando esse filho a crescer, né? Na época eu ainda ficava assim com meu irmão, falava, calma, não faz desse jeito, né? Você está deixando ela... Mas, assim, funcionou, né? Então, pais que pensem, né? Que às vezes... porque tem pais que perdem a mão, né? Se a gente não perder a mão, dar limite é um ato de amor. É isso. Dar limite é Essa um ato de música amor. para os meus ouvidos. Eu queria levantar uma... que tem me incomodado, sabe? Uma discussão, talvez, para uma próxima encontro nosso. Eu hoje vejo no Instagram milhões de postagens sobre comportamento narcisista. Milhões de febre. gente É um querendo assunto... ajudar mulheres que se envolveram com um narcisista. Uhum. E eu não sei se existe tanto narcisista assim. Eu não acredito que exista tanto diagnóstico de narcisista, mas provavelmente existe muita mulher codependente e dependente emocional e que não sabe dar o limite necessário e deixa um homem ser abusivo. E isso não é narcisismo. Excelente tema aí para próxima, gente. Excelente, gostei. Ana, queria agradecer por você ter vindo hoje. Finalmente, gente, foram mais de 3 anos esperando ela. Tenho o maior carinho por ela, ela sabe disso e já está devidamente convidada para outras, porque eu acho que a gente pode desenvolver alguns programas com uma série de temas dentro do guarda-chuva que a Ana trabalha, que é a saúde mental, das dependências. Esse tema agora no fechamento foi fantástico. Você quer deixar um recado, Vou apanhar. teu Instagram, alguma coisa assim? Ah, ótimo. É porque eu já estava pensando aqui que quando eu sair vai ter pedrada no Instagram. Porque é mais ou menos assim que acontece, né? Eu crio a polêmica e depois o pessoal vem. Eu quero, quem quiser me seguir, tô lá no Instagram, @Núcleo Integrado Ana Café. A gente hoje está clínica, né, no Recreio, na Barra. Temos um hospital dia. Até o ano passado a gente tinha um programa familiar e pela ausência das famílias o programa está Em em pausa. recesso Em temporário, recesso. né? E a gente pretende voltar. E também tem a internação, que é o Espaço Village, que é onde a gente trabalha os pacientes que não conseguiram
Porque, assim, eu acredito muito, sabe, Jackson, no Hospital Dia, que pode ser um primeiro caminho antes de uma internação. Então, assim, o paciente pode chegar para o Hospital Dia para desintoxicar, mas quando esse paciente não consegue, a gente encaminha para uma internação para que ele possa cessar esse uso e começar uma vida saudável, produtiva. Então, quem quiser me acha lá no Instagram, Núcleo Integrado Ana Café, tá bom? Jackson, obrigada pelo convite. Desculpa Tamo a junto. minha falta, né? Existe uma disfuncionalidade mesmo, né? A minha secretária fica louca com a agenda. E existem as outras questões que a gente não planeja. Foi aquilo que eu te falei, da brecha, né? E aí o paciente deu a brecha para internar, é agora. Bora, entendeu? Valeu. Obrigada. Gente, queria agradecer, olha, inscrevam-se no canal, deem like, comentem, compartilhem. A gente está Na voltando aí, pedrada. estamos voltando com toda a força aqui, com o apoio do Instituto Daut aqui no Shopping Barra Square na Barra. Até o próximo, Ana. Obrigado. Tamo junto.